E aí galera do canal Metanoiano, Jadilson aqui, tudo bom com vocês? Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, dar uma palavra para vocês acerca do pecado, né? Algo que Deus colocou no meu coração para que eu estivesse falando aqui nesse vídeo para vocês. Faz um tempinho que a gente está sem vídeo no canal, então a gente precisava atualizar isso e aí Deus me deu essa palavra para que eu pudesse compartilhar com vocês. Quando a gente fala do pecado, a gente sempre tem uma certa dificuldade, né, em admitir que a gente faz isso, que a gente peca, mas todo mundo sabe que o ser humano é falho, que nós somos imperfeitos e que nós pecamos. Eu estava assistindo recentemente alguns vídeos e documentários e sempre batia muito nessa tecla do pecado. É algo que quando a gente para pensar, né, nos detalhes, a gente consegue enxergar o quanto isso prejudica a nós e o quanto isso machuca a Deus. Quando a gente peca contra Deus, a gente machuca Ele. Eu costumo sempre parar para pensar, de uns tempos para cá eu comecei a fazer esse exercício, digamos assim, de pensar que se eu parar para pensar um pouco em tudo aquilo que Deus fez por nós, talvez eu conseguisse dizer não ao pecado. Porque o pecado ele se apresenta diariamente pra gente e ele nem sempre se apresenta de formas ruins. Na maioria das vezes ele se apresenta de forma boa, ele se apresenta de uma forma bonita, agradável. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive o meu pastor, né, o pastor Diego, ele conta, né, que já ouviu um outro pastor dizendo que o pecado é gostoso, né? Porque se não fosse, a gente não faria, né? Mas ele mata. É importante a gente saber, entender e sempre lembrar que o pecado mata, né? A palavra de Deus diz isso. Então, um exercício, né? Como eu estava falando, do exercício que eu sempre faço para poder lembrar de tudo que Deus fez por nós, do amor dele por nós e assim conseguir vencer o pecado, conseguir dizer não do pecado, é pensar em tudo que ele passou por nós. Quando eu paro para pensar na crucificação, em tudo aquilo que Jesus passou, eu consigo pensar, poxa, não dá para eu falar assim com o pecado, não dá para eu fazer isso sabendo que isso desagrada a Deus. Há um Deus que fez isso por mim, e aí eu lembro de tudo que ele passou. É muito doloroso, pelo menos para mim, não sei para você, mas é muito doloroso, é muito ruim, é muito triste eu pensar que Jesus veio à Terra e as mãos que ele mesmo criou foram mãos que chicotearam ele, que surraram ele, que levaram ele até a cruz. Cruz feita de madeira que ele também criou, que ele cresceu aprendendo a manusear, a fazer coisas legais com a madeira, né, como um carpinteiro, e ele foi pregado numa cruz. Então é doloroso pensar que coisas que ele criou com tanto amor e carinho acabaram machucando ele e levando ele à morte. E quando eu paro para pensar nisso, quando eu assisto alguns vídeos sobre a crucificação, embora não sejam fortes e difíceis de assistir, mas isso me traz a uma realidade de lutar contra o pecado. Eu acho isso importante. A palavra de Deus deixa eu pegar minha Bíblia aqui. No Salmo 119, versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E é basicamente esse exercício que eu acabei de falar. Quando você pensa em tudo aquilo que Deus fez por nós, quando a gente se alimenta da palavra dele, quando a gente escuta pregações e ministrações acerca de Jesus, músicas com letras que falam sobre isso, quando a gente se alimenta dele no nosso dia a dia, se aproxima mais de Deus, quando a gente está perto de Deus, tem um relacionamento, a gente consegue enxergar que é muito mais importante estar com ele e não pecar contra ele. E a gente consegue vencer o pecado com mais facilidade. É difícil vencer o pecado quando você está longe de Jesus, mas quando você está perto, as coisas ficam mais fáceis, né? Não é que você não vai fazer mais, não vai pecar mais. Talvez uma deslizada ou outra acontece porque somos imperfeitos. Mas é importante conseguir dizer não pro pecado. É importante se aproximar de Jesus para isso se tornar um pouco mais fácil de fazer.
Então, é uma palavra breve, é algo rapidinho aqui que eu queria falar para vocês. É só uma forma mesmo de um exercício, né? Uma forma de fazer, de conseguir dizer não para o pecado. Porque não existe uma fórmula de vencer o pecado, mas existe esse exercício, esse jeito de você se aproximar mais de Deus e conseguir, quando for necessário, dizer não para o pecado, porque ele se apresenta para nós todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que se alimentar de Jesus e estar mais próximo de Jesus. Isso é muito importante. Amém? Então, essa é a palavra, bem rapidinha mesmo. Espero que ajude vocês, assim como me ajuda a fazer esse exercício, ouvir essas coisas. Então, espero que isso possa ajudar você também, né? Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que você consiga dizer não para o pecado, consiga repassar isso para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, curte aí. E se inscreve também no nosso canal se esse vídeo estiver no YouTube, se estiver só no Instagram. Segue a gente aí no Instagram e tamo junto, tá? Sempre que a gente conseguir, a gente vai postar uns vídeos para vocês aqui. E aquele abraço, fica com Deus, Deus abençoe vocês. Metanoiando, pensando bem.